Todo pecado tem consequências cósmicas. O que Deus está dizendo é o seguinte: à medida que vós avançardes incontrolavelmente na ação de pecar, a história ao longo do futuro será afetada pelas consequências dos vossos atos. Porque um ato de pecado que o Enoque comete tem consequências históricas, não é só para o Enoque, não. Por que o mundo vai de mal a pior? A sociedade tem alcançado níveis tecnológicos e científicos como nunca antes. A gente fica olhando que esse mundo poderia ser de fato um paraíso. Mas o mundo vai mal, porque o homem é mau. Esse mundo está enfermado. Porque à medida que o homem afastou-se de Deus e não teve essa compreensão, cada ato cometido por mim que sou crente, ou pior, homem aí fora, um ato que quebra uma lei de Deus, terá consequências históricas. Eu nunca entrei num bar, mas eu já fui assaltado com arma na cabeça 2 vezes. É nesse sentido que Deus está dizendo que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu não sou de lá, mas eu estou no meio do barco. Meu barco singra e navega nas mesmas águas revoltas deste universo. E Deus não prometeu facilidades e nem criar uma redoma, uma blindagem em torno do Enoque, para não ser afetado pelas consequências do pecado. Não, meu barco está navegando os mesmos mares. Sabe onde a gente vai chegar? Ao que Jacó colheu. Jacó teve uma família arrebentada. Mas aqui, a grande lição de Deus na palavra tolerância é aprender a tolerar, até para não cometer o erro de Noé. Noé teve 3 grandes fases na sua vida. Ele conseguiu unir a família em torno da construção da arca. Uniu a família no sentido de mantê-la segura dentro da arca, mas pecou terrivelmente no pós-arca, porque no pós-arca não tinha mais serviço, era a hora do vinho, e é na hora do vinho que nós estamos mais vulneráveis à ação do mal, na hora da festa. Ele bebeu, seu filho Cam, ou Cam, conforme algumas bíblias, abusou sexualmente dele. É verdade, pastor? É. Lá no Gênesis capítulo 9 está um eufemismo para relação sexual, para abuso sexual. Não é simplesmente porque Cão viu o pai nu. Não, senhores. Porque nu aquela gente quase vivia. Eles praticavam, por exemplo, a circuncisão e muitos atos, a expressão, e Cão zombou da nudez do pai, é um eufemismo para abuso sexual. Por isso que lá no Deuteronômio na frente, você vai ler a frase assim, olha, não descobrirás a nudez da sua sogra, porque ela é seu pai. Não descobrirás a nudez da sua sobrinha, não descobrirás a nudez da sua cunhada. Isso é um eufemismo para a relação sexual. O Senhor estava dizendo assim, não manterás relação sexual com a sua sogra, com a sua cunhada, com a sua sobrinha. É a mesma frase que está lá no Gênesis capítulo 9. Mas mesmo com a tragédia dessa, Noé não precisava ser tão intolerante, amaldiçoar Cam como ele amaldiçoou. Jacó aprendeu uma lição, eu vou tolerar. Vou tolerar. Em nome de Jesus, irmão. Não desista dos seus, não. Não desista dos seus, em nome de Jesus. Ele começou a colher diferenças em casa. Ele tinha uma predileção por José, mais tarde nasceu Benjamim. E José e Benjamim eram os únicos 2 filhos do seu amor, da mulher do seu coração, que era Raquel. Os outros eram filhos de concubina e filho de Léia. Ele teve 13 filhos, 12 filhos e uma filha. E ele tinha uma predileção por José, aquilo gerou um ódio dos irmãos em relação a José. A gente sabe, José foi vendido, aquela coisa toda, e Jacó teve que tolerar aquilo. Tolerar a dor de ficar olhando uma capa suja de sangue e acreditando numa mentira por longos 20 anos. Porque ele tinha usado a roupa que não era dele para enganar o velho pai. E a colheita
vê-lo ficar olhando uma capa suja de sangue e 20 anos acreditando numa mentira, pensando que José estava morto. Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus, todos vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Aprende a tolerar. Você não tem que resolver todos os problemas imediatamente, não precisa. Mas chame para si a responsabilidade daquilo que é possível ser resolvido, mas aprenda a tolerar aquilo que não é possível ser resolvido. Nem sempre Deus muda a situação, mas Deus muda a nossa atitude em relação a ela. É milagre do mesmo jeito. A sua única filha foi literalmente estuprada na cidade de Siquém. Ele era recém-chegado em Siquém, morador dali. Eu acho que Diná, filha dele, de Jacó, queria conhecer um dia o inferninho, a boate lá de Siquém, foi lá e o moço literalmente a estuprou. Aquilo era um problema. Jacó teve que aprender a conviver com isso, tolerar. Rúben, seu filho primogênito, foi para a cama com a esposa dele. Jacó teve que tolerar. Pastor, essa história suja está na Bíblia? Pois está. Por isso que eu falei que a família de Jacó é a que mais retrata as nossas famílias hoje. Rúben, o filho primogênito de Jacó, foi para a cama com a esposa do pai. Jacó teve que tolerar. Gênesis 35, o Espírito de Deus aparece a ele e diz assim: Jacó, levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Se ele não tivesse aprendido a tolerância, talvez ele tivesse seletivizado dizendo: Diná eu não levo, é a minha vergonha familiar. Rúben, eu quero que ele morra aqui nesse vale, não quero que ele me acompanhe. Não, a tolerância nos ensina a esperar Deus agir. Não abra mão dos seus, irmão, em nome de Jesus Cristo. Se Deus te chamar para Betel, leve também a Diná, que te envergonhou lá em Siquém. Leve ela junto. Lá em Betel, Deus vai proferir outra palavra de profecia e dizer: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, teu pai. Sou o Deus que te apareceu lá em Luz, que você botou o nome de Betel, e você está de volta aqui. Eu quero dizer para você, é dessa massa aí que eu vou tirar reis e sacerdotes. O mundo vai precisar deles. Então não desista, aprenda a tolerar. Família é a arte da tolerância. Mais tarde, depois da experiência em Betel, Jacó vai voltando outra vez para o sul. E entre Aí e Belém, sua esposa do amor morre do parto de seu filho caçula chamado Benjamim. Jacó tinha aprendido tanta lição que ele nascera numa circunstância ruim, chamaram-no de Jacó. E agora seu filho, sua esposa morre do parto, os circunstantes queriam botar o nome do menino de Benoni. Ben é um prefixo aramaico ou hebraico que significa filho, noni, tristeza, chamando filho da tristeza. Jacó falou: por favor, a circunstância é desfavorável, é triste, mas não chame esse menino de Benoni, chamá-lo-ei de Ben-Yamim, filho da minha mão direita. Jacó aprendeu a tolerar. Jacó, na tolerância, aprendeu a dominar as circunstâncias e as situações para dizer: não são elas as situações e adversidades que determinam o estado da minha vida, eu terei controle sobre elas. Na tolerância eu vou conduzindo, eu vou levando, eu vou avançando, eu vou vencendo, e a graça de Deus o levou ao fim da vida. A tolerância ensinou ainda uma outra lição. Quando ele quis receber a sua bênção, Jacó foi na surdina, na noite, sozinho, enganando um velho cego, usando uma roupa que não era sua, usando um personagem. No Gênesis 49, no final da vida, ele quer abençoar a sua família. Aí ele não quer fazer mais nada oculto, é na transparência e na luz do dia. Chama todo mundo para perto e lança nas fuças de Rúben o pecado dele, lança em Simeão e Levi o pecado dele. Jacó aprendeu a lição
que para tolerar é preciso amar o pecador e rejeitar o pecado deles. Tolerância, alguém disse, quando demasiada, é uma virtude dos fracos. A tolerância exagerada é a virtude das pessoas que não têm convicção. Que a tolerância bíblica não implica maquiar e dourar a pílula, implica confrontar, odiar o pecado e abraçar o pecador.